Ele era um bilionário que podia comprar qualquer coisa no mundo, exceto a felicidade do próprio filho. Após demitir a 8ª babá, ele estava prestes a desistir. Mas a chegada de uma estranha mudaria tudo para sempre. Você acredita em milagres? Comente sua opinião enquanto assiste. E não se esqueça de se inscrever para não perder o final. Ricardo Monteiro vivia no topo do mundo, em uma cobertura de vidro que perfurava as nuvens de São Paulo. De sua sala, ele podia ver a cidade se estender como um tapete de luzes, um império de concreto e ambição que ele, em parte, ajudara a construir. Era um homem que transformava ideias em bilhões, que movia mercados com uma única decisão. No entanto, toda essa força, todo esse poder, se desfazia em pó na porta do quarto de seu filho. O quarto de Léo era o único lugar em seu vasto universo onde Ricardo era completamente impotente. Naquela tarde, a impotência tinha um rosto, o da 8ª cuidadora. Uma jovem chamada Mariana, com olhos que um dia foram cheios de paciência, agora estavam vazios, derrotados. Ela segurava o braço, onde um arranhão vermelho e fino se destacava contra a pele pálida. Suas malas já estavam no hall de entrada, ao lado de uma escultura de bronze que valia mais do que a casa onde ela cresceu. O silêncio na sala era pesado, preenchido apenas pelo zumbido distante do trânsito da Faria Lima, muitos andares abaixo. Ricardo não precisava perguntar o que havia acontecido. Ele já sabia. Era sempre a mesma história, o mesmo roteiro de desespero. Léo, seu filho de 8 anos, era o epicentro daquele caos silencioso. Diagnosticado aos 4 anos com uma condição neuromuscular rara, os médicos haviam sido unânimes e cruéis em sua honestidade. Seus músculos jamais teriam força para sustentá-lo. A cadeira de rodas não era uma fase, era um destino. Nos primeiros anos, Ricardo havia travado uma guerra contra o diagnóstico. Voou com os melhores especialistas, financiou pesquisas, importou equipamentos experimentais, transformou sua casa em uma clínica particular de luxo, com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos. Mas enquanto ele lutava contra o corpo do filho, não percebeu que estava perdendo a guerra pela sua alma. A criança doce e curiosa que amava dinossauros e galáxias distantes foi desaparecendo, substituída por um pequeno rei amargo, governando seu quarto com punhos de ferro e uma raiva que era um escudo contra a dor. A dor de ser diferente. A dor de ver outras crianças correndo no parquinho que seu pai construiu exclusivamente para ele no jardim do prédio. A dor de sentir os olhares de pena, a voz infantilizada dos adultos, o cuidado excessivo que o sufocava. Léo aprendeu que a raiva era a única ferramenta que lhe dava controle. Se não podia controlar as próprias pernas, controlaria o ambiente ao seu redor. E ele o fazia com uma precisão assustadora, encontrando a fraqueza de cada cuidador e a explorando até que eles, exaustos e magoados, desistissem. Naquela noite, após a saída de Mariana, Ricardo parou em frente à porta de madeira maciça do quarto de Léo. Podia ouvir o som de algo sendo arremessado contra a parede. Um som caro, provavelmente o tablet de última geração que ele lhe dera na semana anterior. Ele bateu de leve. A resposta foi um grito abafado, cheio de uma fúria que parecia grande demais para um corpo tão pequeno. Vai embora! Todo mundo sempre vai embora! Aquelas palavras eram um eco constante em sua mansão silenciosa. Ricardo encostou a testa na madeira fria, fechando os olhos. Ele daria toda a sua fortuna, cada ação, cada prédio, para poder entrar naquele quarto e encontrar o menino que havia perdido. No dia seguinte, a agência ligou. A supervisora foi polida, mas firme. Léo precisava de cuidados especializados que eles não podiam mais oferecer. A família Monteiro estava sendo colocada na lista de clientes de alto risco. O eufemismo era quase um insulto. Alto risco. Seu filho de 8 anos em uma cadeira de rodas era um risco. Desligando o telefone, Ricardo sentiu um frio que não vinha do ar-condicionado. Estava sozinho, completamente sozinho naquela batalha. Foi Dona Helena, a governanta que estava com a família desde antes do nascimento de Léo, que trouxe uma centelha de algo diferente. Ela entrou no escritório de Ricardo, onde ele olhava para a cidade sem realmente vê-la. Havia uma moça na portaria, ela disse.
Veio pela vaga. Não era da agência. Disse que uma amiga que trabalhava no prédio comentou sobre a vaga. O nome dela era Sofia. Ricardo estava pronto para dispensá-la, cansado demais para mais uma entrevista fadada ao fracasso. Mas Helena insistiu. Ela tem um olhar diferente, senhor. Um olhar calmo. A calma foi a primeira coisa que Ricardo notou quando Sofia entrou em seu escritório. Ela era jovem, talvez no meio dos seus 20 anos, e não demonstrou o menor sinal de intimidação pelo ambiente luxuoso ou pela expressão sombria de seu anfitrião. Seu olhar não vagou pelos quadros caros ou pela vista panorâmica. Pousou sobre uma fotografia na mesa de Ricardo, uma imagem dele com Léo, anos antes na praia, o menino em seus ombros, ambos rindo para o sol. Sofia olhou para aquela foto por um instante e um leve sorriso tocou seus lábios. Ricardo foi direto, sua voz cortante como vidro. Ele descreveu a situação sem rodeios, a condição de Léo, as crises de raiva, a sucessão de cuidadoras fracassadas, o último incidente com o arranhão. Ele pintou o pior cenário possível, quase como um teste, esperando que ela se levantasse e fosse embora. Quando terminou, o silêncio voltou a preencher a sala. Sofia não pareceu chocada ou assustada. Ela apenas o ouviu, e então fez uma pergunta que o desarmou completamente. Ele não te arranhou, ela disse suavemente. Ele arranhou a cuidadora. Por que ele não gosta delas? A pergunta era simples, mas ninguém a havia feito daquela forma. Todos focavam no ato, na agressão. Sofia focou na causa, no sentimento. Ricardo não soube o que responder. Ele percebeu que em todos aqueles anos, talvez nunca tivesse parado para pensar na perspectiva de Léo. Ele estava tão ocupado tentando consertar o filho que esqueceu de ouvi-lo. Sofia olhou novamente para a foto na mesa. Posso conhecê-lo? Ela perguntou. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu algo que não era desespero. Era uma curiosidade cautelosa. O caminho até o quarto de Léo era como uma procissão solene. O corredor de mármore branco, frio e silencioso, parecia um corredor de hospital. Ricardo caminhava na frente, os ombros pesados pela certeza do fracasso iminente. Sofia o seguia, seus passos leves e silenciosos. Ela não olhava para a decoração suntuosa, mas para as pequenas coisas. Um arranhão na parede na altura da cadeira de rodas, uma porta com marcas de batidas, os sinais silenciosos de uma guerra diária. Quando pararam em frente à porta, Ricardo ergueu a mão para bater, mas Sofia fez um gesto sutil, pedindo que ele esperasse. Ela mesma se aproximou, mas não tocou na madeira. Ajoelhou-se para que sua cabeça ficasse na altura em que a de Léo estaria se ele estivesse sentado do outro lado. Era um gesto pequeno, mas significativo. Ela não estava se colocando em uma posição de autoridade, mas de igualdade. Oi, Léo, ela disse, sua voz calma e clara, sem um pingo da falsa alegria que tantos adultos usavam. Meu nome é Sofia. Eu estou aqui fora. Não precisa abrir a porta se não quiser. Só queria que soubesse que estou aqui. Do outro lado, o silêncio. Nenhum som de objetos sendo quebrados, nenhum grito. Apenas um silêncio denso, curioso. Ricardo prendeu a respiração. Qualquer outra pessoa já teria insistido, ou ido embora. Sofia permaneceu ajoelhada. Dona Helena me disse que você é incrível montando drones. Ela continuou como se estivesse conversando com um amigo. Eu nunca consegui montar um. Acho que sou meio desastrada para essas coisas. Mais silêncio. Então, um ruído quase imperceptível. O som suave das rodas da cadeira de rodas se movendo sobre o tapete. Léo estava perto da porta. Você também vai embora. A voz de Léo soou através da madeira, não como um grito, mas como uma afirmação cansada. Não era uma pergunta. Era a única verdade que ele conhecia. Sofia sorriu, um sorriso que Ricardo, observando de lado, podia sentir mais do que ver. Eu não sei. Ela respondeu com uma honestidade brutal que chocou Ricardo. Talvez. As pessoas às vezes vão embora, mas enquanto eu estiver aqui, eu não vou mentir para você. A fechadura da porta fez um clique suave. A porta se abriu. Apenas uma fresta. Um olho azul, intenso e desconfiado, espiou por ela. Era o olho de um estrategista avaliando um oponente.
O que aconteceu nas semanas seguintes não foi uma cura milagrosa. Foi a construção lenta e paciente de uma ponte. Sofia nunca forçou Léo a fazer a fisioterapia. Em vez disso, ela transformou os exercícios em missões. Precisamos fortalecer seus braços para pilotar o novo drone de exploração, ela dizia. E Léo, pela primeira vez, fazia os movimentos sem reclamar, focado em um objetivo que fazia sentido para ele. Ela não o tratava como um paciente. Quando ele montou um drone complexo, ela pediu que ele lhe ensinasse, tratando-o como o especialista que ele era. Sentava-se no chão, ouvia atentamente suas explicações sobre giroscópios e transmissores e comemorava genuinamente quando eles conseguiam fazer o aparelho voar pelo vasto apartamento. Ela descobriu que Léo amava filmes de ficção científica. Passaram tardes assistindo a clássicos, e Sofia não comentava sobre a impossibilidade das naves espaciais, mas discutia com ele, com seriedade, qual seria a melhor forma de propulsão para viagens interestelares. Ela entrou no mundo dele, em vez de tentar arrastá-lo para o mundo dos outros. Aos poucos, a raiva de Léo começou a dar lugar a algo diferente, uma curiosidade. Ele começou a sorrir mais. Eram sorrisos pequenos, quase secretos, mas para Ricardo, que observava de longe, eram como o nascer do sol após uma noite infindável. Uma tarde, Ricardo chegou em casa e encontrou a sala de estar transformada. Almofadas no chão, lençóis sobre as cadeiras, criando uma espécie de forte ou caverna. De dentro, vinham as vozes de Léo e Sofia e o som de uma batalha de videogame. Ele parou na entrada, observando. Léo estava rindo. Uma risada alta, genuína, que Ricardo não ouvia há anos. O som o atingiu com a força de uma onda, trazendo uma mistura de alegria avassaladora e uma pontada de ciúme. Aquela risada era um tesouro que ele, com todo o seu dinheiro, não conseguia encontrar, mas que aquela jovem, com seu salário modesto, havia desenterrado. Mais tarde naquela noite, quando Léo já dormia, Ricardo encontrou Sofia na cozinha, lendo um livro. Ele se serviu de um copo d'água. O silêncio entre eles era confortável. Ele não ria daquele jeito há muito tempo, Ricardo disse, a voz um pouco rouca. Sofia marcou a página do livro. Ele é um menino muito engraçado. Apenas se esqueceu de como rir. Ela o encarou, seus olhos calmos, mas diretos. Senhor Monteiro, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu. Quando foi a última vez que o senhor entrou no forte de almofadas com ele? A pergunta pairou no ar. Ricardo pensou. Ele levava Léo às melhores terapias, comprava os melhores equipamentos, mas quando foi a última vez que ele simplesmente se sentou no chão e brincou? Que ele se permitiu ser apenas um pai e não o gerente da condição de seu filho? A resposta era, há muito tempo. Talvez desde o dia do diagnóstico. Ele havia criado uma distância, um espaço seguro para se proteger da dor de ver o que seu filho não podia fazer, e nesse processo havia se afastado do menino incrível que ele podia ser. Eu não sei, ele admitiu, e a confissão pareceu arrancar um peso de seus ombros. Sofia sorriu, um sorriso compreensivo. Ele sente sua falta, ela disse simplesmente. Não do provedor, do pai. Naquela noite, Ricardo não foi para seu escritório trabalhar. Ele foi até o quarto de Léo, sentou-se na poltrona ao lado da cama e ficou observando o filho dormir, a respiração tranquila. E pela primeira vez, ele não viu um diagnóstico. Ele viu apenas Léo, seu filho, e sentiu uma determinação nascer dentro de si. Ele não queria mais ser um espectador na vida de seu próprio filho. Ele queria entrar no forte de almofadas. A mudança em Ricardo foi sutil, mas profunda. Ele começou a chegar mais cedo em casa. Delegou reuniões importantes. Em uma tarde de sábado, para o espanto de Léo e Sofia, ele se arrastou para dentro do forte de almofadas e se declarou o Rei Ricardo, o Terrível, iniciando uma guerra de travesseiros. Léo riu tanto que quase caiu da cadeira. Naquele momento, sob os lençóis que cheiravam a poeira e imaginação, eles não eram um bilionário e seu filho com necessidades especiais. Eram apenas um pai e um filho, rindo juntos. A esperança, antes uma estranha cautelosa, começou a se sentir em casa naquela mansão.
Mas a esperança é uma coisa perigosa. Ela pode te levar a alturas incríveis, mas a queda é sempre mais dolorosa. A queda aconteceu numa terça-feira chuvosa. Ricardo chegou em casa mais cedo, ansioso para mostrar a Léo um novo livro sobre robótica que havia comprado. Ao sair do elevador, ouviu um som que gelou seu sangue. Um baque surdo, seguido por um grito agudo de dor. Não era um grito de raiva, era dor pura. Ele correu pelo corredor, o coração martelando contra as costelas. A cena que encontrou no quarto de Léo foi seu pior pesadelo tornado realidade. Léo estava no chão, chorando histericamente, segurando o joelho. Ao lado dele, pálida como um fantasma, estava Sofia. E no meio do quarto, como instrumentos de tortura, estavam 2 barras de apoio paralelas, improvisadas com canos de PVC. Ricardo sentiu uma fúria cega tomar conta de si. Uma fúria nascida do medo mais primitivo, o medo de um pai por seu filho. "O que você fez?" ele rugiu, sua voz ecoando pelo quarto. Ele se ajoelhou ao lado de Léo, examinando o joelho do menino com mãos trêmulas, ignorando completamente a presença de Sofia. "Eu confiei em você", ele gritou, virando-se para ela. Seus olhos, normalmente calculistas e frios, queimavam de raiva. "Eu te disse para não fazer nada que pudesse machucá-lo. Os médicos, 12 dos melhores especialistas do mundo, disseram que é impossível. O que você estava pensando?" Sofia tentou falar, mas as palavras não saíam. Ela estava tremendo, os olhos cheios de lágrimas. "Foi minha culpa, papai." Léo soluçou do chão. "Eu pedi. Eu queria tentar." "Tentar o quê, filho? Se machucar?" Ricardo disse, sua voz ainda dura, mas agora tingida de uma dor profunda. "Ela me disse que eu podia, que talvez eu pudesse ficar de pé." Léo sussurrou, a confissão saindo como um sopro. A palavra pé atingiu Ricardo como um raio. Ele se levantou lentamente, encarando Sofia com uma incredulidade gelada. "Você deu a ele falsas esperanças." Ele disse, cada palavra pingando desprezo. "Você vendeu a ele uma fantasia cruel só para se sentir importante. Você não é diferente das outras. Pelo menos elas só eram incompetentes. Você é perigosa." Foi então que Léo explodiu. A dor física em seu joelho foi eclipsada pela dor de ver seu pai atacar a única pessoa que havia acreditado nele. "Para!" ele gritou, com uma força que fez ambos se calarem. Ele se apoiou nos cotovelos, o rosto molhado de lágrimas, mas os olhos faiscando com uma fúria justa. "Ela não mentiu. Eu senti. Hoje, pela primeira vez, eu senti força nas minhas pernas." Ricardo balançou a cabeça, o coração partido. "Filho, foi só sua imaginação. Você queria tanto que..." "Não!" Léo berrou. "Você não acredita em mim. Meu próprio pai acha que eu sou mentiroso." Ele olhou para Ricardo e a acusação em seus olhos era uma faca. "Você nunca acreditou. Você sempre teve vergonha. Vergonha de ter um filho quebrado. Você prefere me ver seguro e triste em uma cadeira para sempre do que me ver feliz e caindo ao tentar." Cada palavra era um golpe. Ricardo recuou como se tivesse sido fisicamente agredido. Ele olhou para o filho no chão, para a cuidadora em lágrimas, para as barras de PVC que representavam uma esperança que ele considerava uma ilusão. E ele viu a verdade devastadora no que Léo dizia. Seu medo não era proteção, era uma gaiola. Ele estava tão aterrorizado com a possibilidade da queda que havia proibido seu filho de sequer sonhar em voar. "Me perdoa", Ricardo sussurrou, a voz quebrada. A raiva se dissipou, deixando para trás apenas o vazio da culpa. "Eu tive medo, medo de te ver sofrer mais." Léo limpou o nariz com as costas da mão. Sua fúria deu lugar a uma determinação fria que assustou Ricardo. "Eu sofro mais parado", ele disse. "Papai, me ajuda a sentar na cama." Ricardo o pegou no colo, o corpo do menino tremendo de dor e adrenalina, e o colocou na beirada da cama. "Agora", Léo disse, a voz firme. "Saiam de perto, os dois." Sofia e Ricardo recuaram, observando sem respirar. Léo colocou as mãos na cama, os nós dos dedos brancos. Ele fechou os olhos, o rosto uma máscara de concentração. Ricardo viu os músculos dos braços dele se contraírem. Viu uma gota de suor escorrer por sua têmpora.
Era a imagem da luta impossível. Ele se preparou para correr, para aparar a queda inevitável. Mas a queda não veio. Lentamente, tremendo violentamente, Léo empurrou seu corpo para cima. Suas pernas finas e pálidas vacilaram, mas se firmaram. Por 1 segundo, 2, 3 segundos que se estenderam por uma eternidade. Léo estava de pé, sozinho, sem apoio. Seus olhos se abriram e encontraram os do pai. Neles não havia apenas triunfo. Havia uma pergunta. Você acredita em mim agora? E então suas pernas cederam e ele caiu para trás, aterrissando suavemente na cama, ofegante, exausto, mas com um sorriso radiante no rosto. Ricardo ficou paralisado, o cérebro tentando processar o que seus olhos haviam visto. O impossível havia acabado de acontecer em sua frente. E ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que o maior obstáculo na vida de seu filho não eram seus músculos. Havia sido o medo dele. Aqueles 3 segundos mudaram tudo. Eles demoliram a parede de medo que Ricardo havia construído ao redor de seu coração e a substituíram por uma fundação de fé inabalável. A mansão, antes um santuário de silêncio e resignação, transformou-se em um centro de treinamento, movido não por obrigação, mas por um sonho compartilhado. A jornada que se seguiu foi brutal. Para cada segundo de triunfo, havia horas de frustração. Para cada tentativa, havia dezenas de quedas. O som de choro e os baques surdos se tornaram a trilha sonora de suas vidas, mas agora eles não eram sons de desespero, eram os sons da luta. Ricardo estava lá para cada momento. Ele aprendeu a enfaixar joelhos, a massagear músculos doloridos e, o mais importante, a oferecer não pena, mas encorajamento. Ele e Sofia se tornaram uma equipe, pesquisando novas técnicas, adaptando exercícios, transformando o quarto de Léo em um ginásio de esperança. Havia dias em que Léo, exausto e dolorido, queria desistir. Dias em que ele gritava que odiava tudo, que era inútil. Nesses dias, Ricardo não o mandava parar. Ele se sentava no chão ao lado dele e dizia: "Tudo bem odiar, é difícil mesmo. Descansamos hoje e tentamos de novo amanhã." Ele havia aprendido com Sofia que validar o sentimento era mais poderoso do que negá-lo. E então, 6 meses depois daquele primeiro momento em pé, aconteceu. Era uma tarde ensolarada. Léo estava entre as barras de apoio, o rosto coberto de suor. Ele havia conseguido ficar em pé por quase 1 minuto. "Papai, olha", ele disse, a voz tensa de esforço. Ricardo e Sofia observavam, os corações na boca. Léo respirou fundo. Soltou uma das mãos da barra, depois a outra. Ele se equilibrou vacilante por um instante. E então, ele moveu o pé direito para a frente. Foi um movimento pequeno, arrastado, imperfeito. Mas foi um passo. Ele desabou logo em seguida, caindo nos braços do pai que já havia corrido para ampará-lo. Mas ele não estava chorando de dor. Estava rindo. "Eu andei, papai. Eu dei um passo." Ricardo o abraçou com força, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ele olhou para Sofia por cima do ombro do filho, e os olhos dela também brilhavam. Não era o fim da jornada, era o começo. 2 anos se passaram. 2 anos de milhares de passos, de incontáveis quedas e de uma determinação que beirava o sobre-humano. A história de Léo, o menino que os médicos desenganaram, começou a vazar para além dos muros da mansão. Um fisioterapeuta maravilhado contou a um colega, que contou a um jornalista. A história se tornou uma lenda urbana no meio médico, até que um renomado neurologista, um dos 12 que haviam dado o diagnóstico original, pediu para ver o menino com seus próprios olhos. O que ele viu o deixou sem palavras, e isso os levou àquele auditório. Um palco, centenas de especialistas, médicos e jornalistas, todos reunidos para testemunhar o milagre. Nos bastidores, Léo, agora com 10 anos, segurava a mão do pai. Ele usava um terno pequeno, feito sob medida. "Aí se eu cair, papai", ele sussurrou. Ricardo se ajoelhou na frente dele. "Então você levanta. Você é o melhor do mundo em levantar." Quando seu nome foi anunciado, Léo caminhou para o palco. Seus passos não eram perfeitos.
Ele mancava um pouco, seu corpo ainda uma prova da batalha que travava todos os dias. Mas ele estava caminhando, sozinho. A plateia se levantou em um aplauso estrondoso. Léo parou em frente ao microfone, esperou o silêncio e começou a falar. Ele não falou sobre técnicas de fisioterapia ou neuroplasticidade. Falou sobre sonhos, sobre como é querer algo que todos dizem ser impossível. Falou sobre a dor de ser desacreditado e sobre a força que encontrou quando apenas 2 pessoas, seu pai e Sofia, começaram a acreditar. Eles dizem que eu sou um milagre, ele disse ao final, sua voz infantil ecoando pelo auditório silencioso. Mas eu não sou. Eu sou só um menino teimoso, e meu pai e minha amiga são mais teimosos ainda. O verdadeiro milagre é não desistir. A cena final não foi no palco. Foi meses depois em um parque público. Um parque comum, cheio de crianças comuns. Ricardo e Sofia observavam de um banco, enquanto Léo jogava bola com um grupo de meninos. Ele corria, desajeitado, mas feliz. Ele tropeçou, caiu no gramado, ralou o joelho. Seus novos amigos pararam o jogo, preocupados. Mas Léo apenas riu, levantou-se, limpou a poeira da calça e gritou: "Vamos lá, é a minha vez de chutar." Ricardo olhou para Sofia. O sol da tarde iluminava o rosto dela. "Obrigado", ele disse, a palavra carregada com o peso de anos de gratidão. "Por me ensinar que meu trabalho não era protegê-lo do mundo, mas prepará-lo para ele." Sofia sorriu, observando Léo correr atrás da bola. "Ele nunca precisou de nós para ensiná-lo a lutar", ela respondeu. "Ele só precisava de alguém em seu corner, torcendo por ele." Do outro lado do campo, a risada de Léo soou, livre e sem limites, misturando-se ao som de outras crianças. Era o som mais bonito do mundo, o som da vitória. Não a vitória sobre uma doença, mas a vitória de um sonho que se recusou a morrer. E para Ricardo, aquele som valia mais do que todo o seu império. Era a prova de que o maior investimento que ele já havia feito não estava em ações ou tecnologia, mas na fé teimosa no potencial de seu filho. Queremos criar uma comunidade de pessoas que acreditam no melhor do ser humano. Então, se essa história te inspirou, o primeiro passo é se inscrever no canal. O segundo é deixar um comentário dizendo o que você achou. Nos vemos no próximo vídeo.